Sim, sim, casei com um americano e fui deportada. A história tão esperada vai ser falada hoje. Não sei porquê, gente, mas toda vez que eu ia gravar esse vídeo dava pau, a memória do celular acabava e vamos pegar com Deus agora para ver se essa história vai, porque é a história mais esperada desse canal, eu acho que da minha vida. Muita gente tem dúvida como que você foi deportada do aeroporto dos Estados Unidos se você estava casada com um americano. Então vamos lá, vamos começar desde o começo, que essa história já começou doida, e vamos falar também do meu olhar terapêutico, porque eu casei só com 2 meses de namoro, eu conheci ele há 2 meses só. Então todo mundo acha, né, que é por causa de documento, é porque eu queria morar nos Estados Unidos, ou é por interesse de dinheiro, né? Primeira coisa, vamos colocar aqui que ele não era rico, né, e continua não sendo rico. E uma observação, porque depois você não termina de assistir esse vídeo até o final, eu já separei. Com 6 meses separamos depois que eu fui deportada. Então vamos lá. O que eu estava fazendo nos Estados Unidos? Eu conheci ele nos Estados Unidos. Eu cheguei nos Estados Unidos para trabalhar no meio da pandemia. Tive que fazer quarentena em Dubai, mas isso é história para um outro vídeo, que foi muito legal essa quarentena que eu tive que fazer em Dubai. Por quê? Os voos para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos, estavam bloqueados por causa da pandemia, né? O Brasil estava aquela loucura e os Estados Unidos já tinha voltado a funcionar as coisas porque as pessoas já estavam se vacinando. E por que eu fui parar lá nos Estados Unidos no meio da pandemia? Porque eu tinha um estúdio de alongamento de cílios aqui na época e eu estava quebrando. Eu pagava 2 aluguéis, o aluguel do apartamento, o aluguel de um espaço grande, né? Então, assim, começou depois de meses, acho que já tinha 1 ano de pandemia. Quando eu fui, era uma coisa que... Eu sou péssima de data, gente. Só sei que era uma coisa que ia durar um pouquinho. E quando eu cheguei lá, acho que foi no meio da pandemia, né? Que estava tudo fechado. Aí eu tive essa ideia, porque há 10 anos atrás eu já tinha ido nos Estados Unidos para fazer cursos, né, na área de extensão de cílios e trabalhar. E fui com visto de turismo há 10 anos atrás. Sim, gente, isso é ilegal, não pode fazer isso. Mas eu não tinha dinheiro para fazer os cursos na época, né? Fui com visto de turismo, cheguei lá, fui faxineira, camareira de hotel e trabalhei com maquiagem, sobrancelha, na área da beleza também, que eu trabalhava no Brasil. E queria fazer mais especializações em extensão de cílios, consegui. Quando eu voltei, né, comecei a bombar, eu fui uma das pioneiras aqui no Brasil, né? Então ganhei muito dinheiro com cílios, né? Na época não era muito falado, não era muito conhecido, mas vamos lá, isso é uma outra história. Então eu fui para salvar o meu negócio no Brasil no meio da pandemia, né? Quem não sabe, eu sou mãe solteira, tenho um filho de 21 anos, né? Na época ele não trabalhava, né? E Glória Maria, minha cachorra do Minhoca, que está aqui, que é a minha baby de 4 anos. Então fui com a cara e com a coragem para salvar meu negócio. Fiquei na casa de uma amiga e a primeira amiga me despejou, que o namorado dela não gostou de eu ficar lá. Eu tinha combinado com ela de trocar por cursos, aí ele implicou comigo com 1 semana lá e correu comigo da casa dela. Aí pedi ajuda para uma outra amiga que eu morei com ela, paguei aluguel para ela da primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, e assim, eu tinha paixão com essa amiga minha, era como meu sonho era encontrar ela de novo, era como se ela fosse minha irmã na época, sabe? Eu criei um carinho por ela, que como se ela fosse minha irmã. Tanto é que quando eu vi ela de novo nos Estados Unidos, eu chorei muito, eu me emocionei muito. E hoje eu vejo que ela nem tanto. Eu acho que eu era mais apaixonada com ela, mais valorizava a amizade dela como uma pessoa da minha família, como alguém que eu queria bem, muito bem, e sonhava encontrar de novo, porque ela não podia vir no Brasil, porque ela ainda não estava legalizada e tal. E ela nem tanto. Mas é uma pessoa maravilhosa, só que, o que aconteceu? Ela tem uns problemas de bipolaridade e que ela muda de humor constantemente. Tem dia que ela te trata, ela é uma pessoa maravilhosa, tem um coração muito bom, mas ela tem esse problema, que é uma doença, ela faz tratamento, mas eu acho que ela estava tomando remédio para emagrecer
e o tratamento não estava fazendo efeito, porque tinha dia que ela me tratava super bem e tinha dia que ela me tratava igual um cachorro. E isso estava acabando com a minha saúde mental. Sim, eu estava assim, depois de 3 meses, né, dormindo no chão na casa dela, porque os quartos da casa dela estavam alugados, né, nos Estados Unidos é normal, né, as pessoas dividirem apartamento, né, alugarem os quartos para economizar no aluguel, para diminuir o custo de vida, né, principalmente os brasileiros. Então ela me acolheu muito bem, falou, pode vir, mas você vai ter que dormir num colchão no chão, no meu quarto e com a minha filha, eu e minha filha. Eu falei, sem problemas, fui no maior agradecimento possível, né? Com o coração super grato por ela me acolher. Aí eu queria pagar aluguel, mas ela preferiu trocar em serviço. Né? A princípio, ela preferiu trocar em trabalho. Eu fazia extensão de cílios, fazia microlabial. Sempre fui terapeuta também, trabalhava com barras de axis, sou formada em coach. Então, assim, eu não atuava diretamente só com terapia, o meu forte era a área da beleza, mas eu estudo autoconhecimento e terapia há muitos anos, acho que desde adolescente, né? Mas que eu atendo oficialmente, virei terapeuta oficial, né, de profissão, e larguei a área da beleza tem 2 anos, mas que eu estudo é muitos anos. Tenho curso de Theta Healing, constelação familiar e uma bagagem bem ampla na área de terapia holística. Graças a Deus, que eu amo também essa área e me encontrei. Amei, vivi, né, cílios muitos anos, vivi 10 anos de cílios e depois que eu fui deportada, eu resolvi levar só a área de terapia adiante. Mas vamos lá. Então eu estava nesse estresse, né, de dormir no colchão, cansada fisicamente, né, ela com esses pico de humor. Então eu tava, meu emocional estava muito abalado. Longe da minha família, com saudade do meu filho, com saudade da minha cachorra, com saudade de todo mundo, né? Muita gente, né, morrendo, aquela situação. Então, eu já não estava suportando ficar na casa dela por causa desses ataques de humor dela. E nisso eu estava no Tinder. E desde que eu cheguei lá, eu estava no Tinder, tentando conhecer alguém, né? Quem me conhece sabe que eu sempre arrumei namorado no Tinder, dou muita sorte com o Tinder. Tinder me patrocina, ensino isso para todo mundo, mas nunca deixava no Brasil. Eu sempre tive preferências por namorar estrangeiros. Tanto é que meu ex-namorado antes dos Estados Unidos era um holandês, que eu namorei 3 anos, né? É um cara maravilhoso, o pai de Glória Maria, né? Mas a gente terminou porque ele tem alguns problemas com bebida, mas também não vou entrar em detalhe agora. Mas é uma pessoa maravilhosa que infelizmente não deu. Então, eu conheci esse cara, o meu marido, esse meu ex-marido no Tinder uma vez. A gente combinou, encontrou num restaurante, mas eu não gostei dele para relacionamento. E a gente continuou amigo, trocando mensagem e tal, mas só jantamos nesse dia mesmo. Ele contou que tinha 2 filhas, que ele que criou as filhas, né? Que a ex-mulher também tinha problema com álcool e foi embora, as meninas eram novas, então ele criou as filhas sozinha. Uma filha foi morar longe em outro país com o marido, outra morava com o namorado em outra cidade. E a gente continuou conversando, eu continuei trabalhando, dando curso, né? Eu trabalhava num salão do lado da casa dessa minha amiga, que eu estava hospedada. Então era bem pertinho e tal. E os cursos, a maioria dos cursos que eu dava era no final de semana, porque o pessoal lá trabalha muito, então eu fazia, a salinha era desse tamanhozinho, então era um curso individual para uma pessoa, 2 dias, então era sábado e domingo. E sempre que ele me chamava para fazer alguma coisa, eu sempre estava ocupada. Só que num dia eu acordei muito triste, muito detonada, muito com vontade de ir embora, muito com vontade de dormir bem. Eu comecei a desenvolver um pânico dessa minha amiga, do jeito que ela me tratava. Eu nunca sabia se eu ia chegar em casa, se ela ia dar algum ataque, me tratar mal, ou se ela ia me receber bem, né? Porque quando ela era gente boa, quando ela estava bem, ela era muito legal. Tanto é que eu não consegui conversar com ela ainda de novo, depois que eu fui embora e que a gente teve um atrito lá nos Estados Unidos. Aí o que aconteceu?
Um dia eu acordei chorando muito, louca para arrumar outro lugar para dormir. Eu queria pelo menos ter paz para dormir, para descansar, uma cama legal. Eu comecei a procurar um quarto para alugar, para sair de lá. E nesse dia eu acordei chorando e falei com Deus: Deus, se eu tiver alguma coisa para fazer a mais aqui nesse país, pelo amor de Deus, me ajuda a encontrar um lugar para ficar, que eu tenha paz, né? Que eu possa dormir tranquila, que eu possa ter vontade de voltar para casa. Porque eu ficava no salão, dormindo na maca no escuro até 10, 11 horas da noite, esperando ficar tarde para me chegar em casa o mais tarde possível para não ter que encontrar com ela. Acho que se ela assistir esse vídeo, pode ser que assista, ela não tem ideia do que ela fez com a minha saúde mental, né? Eu já estava carente, sozinha num país, e ela estava me fazendo muito mal, esse jeito dela, sabe? Mas, voltando a falar, ela não é má pessoa, ela realmente tem que tratar essa bipolaridade dela. Fazia barras nela, fazia cílios nela. Parecia que quanto mais eu tratava ela bem, mais ela me tratava mal alguns dias, e alguns dias bem. E eu sei que ela gosta, realmente gosta de mim. Mas é muito difícil você aguentar uma pessoa com bipolaridade. Eu acho que ela estava tomando remédio de emagrecer, então esses ataques estavam bem aflorados, né? E vamos lá. Aí eu acordei, chorei, pedi para Deus que eu tinha que sair de lá e passei mensagem para os 2 americanos que eu conhecia, esse e um outro amigo meu. Esse que eu tinha conhecido ele num jantar e falei: gente, eu preciso de um quarto para alugar. Se vocês souberem de alguém aqui nos Estados Unidos, aqui nessa cidade, que possa me ajudar, vocês me falam, por favor, eu preciso sair daqui com urgência. Contei mais ou menos o que estava acontecendo. O outro, meu amigo, eu saía com ele muito, ele já sabia o que estava acontecendo. E esse que se tornou meu marido, ele me respondeu na mesma hora: eu posso te ajudar. Aí eu falei: uai. Aí ele falou, eu falei assim: eu tenho um quarto na minha casa que eu posso te alugar. Eu falei: glória a Deus, vou para casa. O desespero era tanto que eu falei: eu vou para casa de um estranho. Aí eu falei assim, mas eu fiquei com medo, né? Eu falei assim: gente, ele vai querer alguma coisa em troca. E eu não gostei dele para relacionamento. Aí eu falei assim: você pode vir aqui no salão hoje à noite pra gente conversar? Pra gente acertar os detalhes e tal? Ele falou: posso sim. Eu falei: então tá, te espero. E ele foi, e assim ele fez. Ele foi à noite lá no salão que eu trabalhava, na salinha, né? Não tinha mais ninguém. E ele falou assim: eu quero te ajudar, porque se fosse com as minhas filhas, eu gostaria que alguém fizesse isso por elas, né? Que ajudasse elas também, né? Num país estranho, sozinha, sem ninguém, você tem filho. Ele se comoveu com a minha história. Aí eu falei assim: ele vai querer alguma coisa em troca, né? Eu pensei assim: vai querer alguma coisa em troca. Só que aí ele quebrou minhas pernas, ele me desarmou quando ele falou: e você pode ficar tranquila que eu não quero nada em troca, eu vou te respeitar. Eu sei que você não gostou de mim para relacionamento, então eu vou te respeitar. Você pode ir para minha casa tranquilo. Quando ele falou isso, eu falei: glória a Deus. Né? Aquilo até me emocionei. Eu falei: é resposta de oração para mim. É Deus que arrumou alguém para cuidar de mim aqui nesse país. Então eu falei: nossa, eu falei: e sua casa é perto daqui? Porque a cidade que eu tava lá não tem ônibus, não tem nada. Olha a situação, gente. Pra você se locomover, se a casa dele fosse muito longe, eu também não ia conseguir, porque não tem ônibus. Aí olha o que ele fez. Aí ele falou assim: desculpa, gente. Não se preocupa, eu tenho um carro velho lá em casa, eu vou te emprestar para você vir trabalhar. Eu falei: mentira, é mentira. Naquilo eu falei: glória a Deus, glória ao Pai, aleluia, Senhor. Eu só queria paz, gente, eu só queria dormir em paz, né? Eu queria ter sossego para dormir, né? Ela acordava às vezes de madrugada, querendo conversar. As pessoas, todo mundo lá acordava mais cedo do que eu, então eu não tinha um sono completo, você dormir com mais gente dentro do quarto. Não estou sendo ingrata, mas realmente o meu corpo e a minha mente estava cansada. E aquele medo dela explodir a qualquer momento. Era como se você estivesse morando com
com uma bomba, um dinamite para explodir. Pra você ter ideia, ela fez um escândalo uma vez, na hora que eu estava saindo do banheiro, e peguei um papel toalha, porque nos Estados Unidos eles não usam colocar toalha, né, para você enxugar a mão no banheiro. Aí peguei um pedaço de papel toalha e enxuguei a mão. Ela deu tanto grito na frente da casa inteira, por causa do tamanho do papel toalha que eu peguei, que eu até chorei, pra vocês terem ideia. Eu nem vou imitar essa cena aqui, porque não precisa, vamos lá. Então, combinei com ele, ele falou, eu falei, quanto que você vai cobrar? Ele falou assim, não vou te cobrar nada, você tá indo embora daqui 3 meses, você pode ficar na minha casa tem 3 quartos, então você vai ficar confortável. Falei, fui, gente, na cara e na coragem, pra casa de um estranho, pra vocês verem o tamanho, o desespero que era o meu. E graças a Deus, a gente combinou, ele me buscou no outro dia, e graças a Deus, gente, esse vídeo será que vai ficar muito longo? Eu vou fazer até os 20 minutos, depois eu faço parte 2. Aí, fui pra casa dele, ele me buscou, fui de mala e cuia na caminhonete dele e tal. Primeira noite que eu cheguei, gente, eu tinha um quarto só pra mim, uma cama confortável, eu tava começando a fazer frio nos Estados Unidos. Eu dormi tanto, gente, eu dormi tanto, né, que você dormindo 3 meses no colchão, querendo ou não, você dorme mal, né, gente? A gente não tem frescura, se precisar a gente dorme no colchão, mas 3 meses dormindo no colchão, eu tava dormindo muito mal, né, o meu corpo tava pedindo, eu apaguei, eu dormi acho que eu não lembro, assim, eu tava 3 meses sem dormir uma noite completa, acordando, né, com algum barulho, com alguma coisa. Pra fazer xixi no quarto na casa da minha amiga, eu tinha que descer lá embaixo, então eu faço xixi umas 2, 3 vezes na noite, então assim, tava muito cansada mesmo, aí tinha que ir devagarzinho, com medo de acordar as pessoas, às vezes ficava segurando, pra não incomodar ninguém, gente, não aconselho, que perrengue que eu passei pra salvar meu negócio. Aí, e graças a Deus, né, tava conseguindo, paguei meu amigo que eu peguei o dinheiro emprestado, tava dando o curso, tava trabalhando, tava atendendo, né, mandava dinheiro pro meu filho pagar as contas, e meu filho foi pagando as coisas foi clareando. E aí, fui pra casa dele. Então, essa noite foi muito especial pra mim. Eu dormi de 11 da noite a 11 da manhã que eu abri o olho, eu falei assim, eu achei que eu tinha chegado no céu. Aquela cama confortável, coberta, cheia de travesseiro, gente. Eu só escutava assim, essa luz, eu acho que é Jesus, na minha cabeça. Eu abri o olho assim, gente, eu lembro da sensação que eu senti de tanto alívio, de tanto, sabe? De tanto que eu dormi bem e meu corpo estava precisando daquilo. Nesse dia que eu acordei, né, pedindo a Deus, eu chorei. Falei, Deus, eu preciso de um lugar confortável, com paz. O que eu mais queria, acho que o problema não era nem o colchão. O que eu mais queria era ter paz, porque eu estava em tempo de ter um ataque de pânico, de ficar ali vivendo aquela situação. Infelizmente. Então a gente começou a conviver. Nesse primeiro dia ele deixou uma mensagem na hora que eu acordei, deixou uma mensagem no meu celular, pro meu celular. Eu fiz um café, seu café da manhã tá pronto na cozinha. Eu falei, meu Deus, tô sonhando, eu tô sonhando. Eu tô sonhando. Né? Aí fui lá tomar um café, a casa dele era linda, assim, né? Uma casa grande, uma casa boa, nada. Ele não é rico, né? Assim, a casa bom, antes até contar que é casa hipotecada, né? Que paga prestação financiada, porque não daqui a pouco vem, ele era milionário, porque tinha casa grande, é uma casa grande com piscina, tinha varanda, mas ele realmente ele não é rico, tá? É bom deixar, porque o povo acha assim que eu casei por dinheiro. E a gente começou a conviver, e dessa convivência começou a surgir um carinho. Eu estava muito carente, né? Hoje eu vejo como terapeuta que eu estava muito carente, muito machucada. Então, o primeiro ali que chegasse, cuidasse de mim, que me desse um carinho, é a grande chance de eu apaixonar. Então, eu construí, a culpa não é dele, né? Eu construí na minha cabeça um príncipe encantado que me tirou, né, do sofrimento, igual nas histórias, e me levou para um castelo.
né? E ele muito educado, me tratava bem, né? Me respeitava, nunca tocou em mim dentro da casa dele. Eu fazia questão de usar um pijama de bolinha com o cabelo todo amarrado pro alto para não ficar nada sexy. Eu tomava esse cuidado, né? Falei, vou ficar bem feia, né? Para ele não ter vontade de fazer nada comigo e tal. Então, e aí nisso a gente começou a conviver, né? A gente começou a fazer jantar juntos, jantava junto, um dia eu cozinhava, um dia ele cozinhava, ver televisão junto, tomava um vinho, batia papo. E o que aconteceu? Depois da primeira semana, na segunda semana eu já tava, ai meu Deus, ele é tão legal, ele é tão... Já comecei a achar o homem até bonito, o homem que eu achava que era velho, que tava careca demais, tudo, a primeira vez que eu encontrei ele, tudo tava ruim. Aí eu já comecei a achar ele bonito, pelo jeito que ele me tratava, já comecei a achar ele interessante, já comecei a achar ele inteligente, ficava doida de chegar, saía do trabalho, ficava doida para chegar em casa para ver ele, para ver televisão com ele, ficar conversando com ele. Ele se tornou tipo a minha família, né, nos Estados Unidos. E, e um dia eu falei, meu Deus, eu tô gostando desse homem. E o pior é que ele acha que eu não gosto dele para relacionamento. Que eu vou fazer? Que eu vou arrumar, né? Eu falei, porque agora ele acha que eu não gosto dele para relacionamento. Eu falei, vou ter que reverter essa história, né? Porque ele não tocava em mim, assim, ele não tentava nada. E eu acho que é aí que ele me conquistou mais ainda. Porque eu vi que ele era respeitador e achei muito legal. Ele, né, não tentar nada na casa dele, eu estava dentro da casa dele. E aí essa admiração cresceu. Até que um dia eu comecei a pensar, falei assim, meu Deus, eu arrependi, né? Eu quero me relacionar com ele e tal. Ele é muito legal, ele é muito educado. Aí um dia a gente tinha uma festa, eu tinha uma festa com as minhas amigas, que foi cancelada, ou o pessoal desmarcou, e ele tinha uma festa que foi adiada. Aí ele falou, eu queria sair para jantar, eu queria comer uma lagosta num restaurante e tal. Mas eu não gosto de comer sozinho, de ir para o restaurante sozinho. Será que você gostaria de ir comigo? Eu falei, é hoje? É gol, que felicidade! Aí a gente foi para o restaurante, né? E saímos para jantar. Gente, eu acho que vou parar por aqui e faço o vídeo parte 2. E aí a gente foi sair para jantar. E conto parte 2 no próximo vídeo. Porque senão vai ficar muito longo e ninguém gosta de assistir vídeo muito longo. 22 minutos já. Tá bom? Volta para parte 2, hein, gente? Porque essa história